Começar essa noite com uma pergunta. Qual é o maior acontecimento da vida? Eu vou perguntar mais uma vez. Qual é o maior acontecimento da vida de alguém? Eu estou certo que, mediante sua origem familiar, a resposta pode ser bem diversa. Por exemplo, se você vem de uma família que valoriza muito bens materiais, talvez a resposta seja: o maior acontecimento da vida é passar num concurso e adquirir estabilidade financeira. Ou ingressar na faculdade, obter uma excelente nota no Enem e assim entrar na faculdade e fazer o curso dos seus sonhos. Talvez, para alguns, não seria entrar numa carreira pública, mas talvez crescer na iniciativa privada e chegar a um alto posto de uma empresa. Mas eu estou certo também que, se você vem de uma família em que os laços familiares são fortes, em que se cultiva o afeto, talvez a resposta seja que o maior acontecimento da vida é o casamento, ou o nascimento de um filho, de uma filha, alguém tão esperado. Há quem diga que o maior acontecimento da vida de alguém é quando este está prestes a morrer e Deus subitamente traz uma cura inesperada. Enfim, queridos, as respostas são muito variadas. Mas existe um certo servo de Deus que no século XVIII, ele compôs uma música que, na minha opinião, ilustra bem qual é o maior acontecimento da vida. Ele, que era um ex-traficante de escravos, compôs uma música dizendo aquilo que para ele foi o melhor e maior acontecimento que já tinha, dentre todos os outros que ele tinha desfrutado, esse certamente era o maior. Ele então cantou assim: maravilhosa graça, como é doce o som, que um dia salvou alguém como eu. Estava perdido, mas agora encontrei, estava cego, mas agora vejo. Foi a graça que ensinou meu coração a temer. Foi a graça que me levou a salvo, foi a graça que me levou para longe de casa. John Newton era um ex-traficante de escravos. E um dia, numa grande tempestade, ele então desfrutou do maior acontecimento da sua vida. Era um homem que conhecia muitos países e que já tinha desfrutado de muitos prazeres, lícitos e ilícitos. Mas então, naquela noite, ele tem um encontro pessoal com o Senhor. E ele compôs essa música, que até hoje é a segunda música mais cantada nos Estados Unidos, perdendo apenas para o hino nacional. Essa versão aqui já foi cantada por Elvis Presley, por outros cantores, e aqui no Brasil também existem várias versões. Mas nessa música ele nos diz, em outras palavras, que o maior acontecimento da vida não é o casamento, não é o nascimento de um filho, não é a obtenção de êxito num concurso, ou qualquer coisa que eu falei anteriormente ou que você esteja pensando. Mas, de acordo com ele, o maior acontecimento da vida do ser humano é o dia em que a graça de Deus transforma e faz com que o homem enxergue aquilo que sem a graça não poderia enxergar. Eu estou me referindo ao novo nascimento, queridos. O novo nascimento é o maior acontecimento da vida do ser humano. E é exatamente para falar sobre este, que é o maior acontecimento da vida, o novo nascimento, que eu peço que você encontre comigo, a partir das Sagradas Escrituras, algumas lições preciosas, alguns ensinamentos preciosos sobre o novo nascimento, a partir do que Jesus diz a um homem chamado Nicodemos, e eu estou me referindo a João, no capítulo 3, e eu peço que você abra, e durante toda a mensagem, mantenha a sua Bíblia aberta neste texto sagrado. Evangelho de João, capítulo 3. Nessa noite vamos meditar sobre o novo nascimento, o maior acontecimento da vida. Evangelho de João, no capítulo 3. Eu quero fazer só a defesa aí da minha esposa, que ela deve ter saído com meu filho para que ele não fizesse barulho aqui, uma vez que ele só tem 2 anos e ainda a gente não conseguiu ensinar. Estamos ensinando só caso os irmãos estranharem, ela não está ali.
Evangelho de João, capítulo 3, versículos 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Versículo 7, não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Eu convido que você mais uma vez ore ao Senhor comigo, invocando sua graça e a influência do seu Espírito, que é o grande intérprete das Sagradas Escrituras. Vamos orar. Pai, estamos aqui em tua presença. Sabemos que tu estás em nosso meio. E esse culto é feito para a glória do teu nome. O que queremos te pedir, Deus, é que o Senhor seja engrandecido e o teu Espírito ilumine a nossa mente e o nosso coração para compreender a tua palavra e aquilo que o Senhor deseja falar conosco. Faz isso, Pai, nos livrando de qualquer distração. E faz isso para a glória do teu nome e para o nosso bem. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, cada um dos evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, quando escrevem os seus evangelhos, eles têm a missão de mostrar que Jesus é o Filho de Deus. Porém, os estudiosos estão certos em dizer que eles variam, eles mudam na ênfase. Por exemplo, Mateus escreve para judeus a fim de mostrar que Jesus é aquele de quem os profetas falaram e a quem muitos estavam esperando. Jesus é o Messias prometido, ele é o rei de Israel. Então, Mateus ele escreve para enfatizar esse aspecto real, esse aspecto de rei de Jesus. Jesus é o rei, ele tem toda a autoridade, ele deve ser reconhecido como rei de Israel. Marcos já tem uma outra ênfase. Se você lê o Evangelho de Marcos, você o tempo todo vai perceber Jesus em ação contínua. Ele faz um milagre, logo em seguida o evangelista Marcos fala de outro milagre, parece o tempo todo que Jesus não para. Ele, após o milagre, realiza outro, e isso porque Marcos quer mostrar que apesar de filho de Deus, ele é servo. Ele escreve para um público gentil, com a finalidade de mostrar Jesus como filho de Deus, mas ao mesmo tempo que é servo, que faz pelos homens num contexto romano em que servir é creditado a pessoas de menor importância, e Marcos então escreve que Jesus, apesar de filho de Deus, ele é servo. Lucas também fala que Jesus é filho de Deus, mas de acordo com alguns estudiosos, parece que ele enfatiza bastante a humanidade de Jesus, e mais do que isso, ele mostra Jesus como sendo o homem mais extraordinário que passou aqui. Ele é atento às mulheres, ele é atento às crianças. Jesus, ele tem uma sensibilidade que ninguém consegue, a partir dessa sensibilidade, dizer, ele é um homem comum como os outros. Na verdade,
à luz da sensibilidade que Lucas demonstra, ele quer provar que Jesus, além de Filho de Deus, ele é o melhor homem que pisou essa terra, ele é o Filho do homem, ele é o homem ideal, ele é o próprio Deus, mas ele é o melhor homem também que já pisou essa terra. João, por sua vez, está escrevendo para a ênfase dele é exclusivamente em mostrar a divindade de Jesus. Ele é Filho de Deus e João fala isso com muito mais ênfase que todos os outros. Não é que os outros não falem que Jesus seja o Filho de Deus. Os 3 outros evangelistas falam. Os evangelhos sinóticos falam, mas o evangelho de João faz isso com uma forma mais enfática. Tanto é que ele começa dizendo, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O primeiro versículo do evangelho de João, João está insistindo que aquele que se fez carne e habitou entre nós é o próprio Filho do Deus Todo-Poderoso. E aí, os estudiosos entendem que do capítulo 1 ao 11, o evangelista João está, a partir desses capítulos, naquilo que chamam de livro dos sinais ou livro dos milagres, mostrando que Jesus é o próprio Filho de Deus pelo que ele fez. No capítulo 1, ele vê, por exemplo, Natanael, antes de encontrá-lo, e diz coisas que ele não saberia de outra forma se ele não fosse onisciente. No capítulo 2, ele transforma a água em vinho. No capítulo 3 e 4, ele mais uma vez revela sua onisciência quando ele descobre o esconderijo do coração de Nicodemos e lhe diz verdades que de outra forma ele não saberia se não fosse onisciente. Assim como ele também no capítulo 4 vai dizer a uma mulher samaritana que ela tinha tido relações ilícitas e ela tinha outros homens na sua vida e ele não teria como saber se ele não fosse o Deus que tudo sabe. João está mostrando, então, que Jesus, ele é o Filho de Deus mediante os seus atributos, mediante aquilo que ele realiza. Então, no capítulo 5, queridos, ele cura um paralítico. No capítulo 6, ele multiplica pães e peixes. No capítulo 9, mais uma vez, ele cura um cego de nascença. E no capítulo 11, chegando ao seu clímax, ele traz à vida alguém que estava morto há cerca de 4 dias. Ou seja, João está mostrando dos capítulos 1 a 11 que Jesus é o todo-poderoso Filho de Deus e ele dá prova disso mediante as ações dele. O nosso catecismo maior de Westminster, na pergunta 11, faz a seguinte reflexão. De onde se conclui ou de onde se infere que o Filho e o Espírito Santo são divinos igual ao Pai? E a resposta é a seguinte, eu vou parafrasear, falar fácil para os irmãos. Na medida que as Escrituras aplicam aos 3 os mesmos nomes, as mesmas obras, os mesmos atributos e dão aos 3, Pai, Filho e Espírito Santo, adoração e culto. Ou seja, Jesus, João está dizendo, é o Filho de Deus porque ele possui os mesmos atributos de Deus e ele está fazendo isso nos capítulos 1 a 11. Mas no texto que nós lemos, irmãos, o que fica muito evidente é que Jesus vê além do aparente. Nós estamos nos conhecendo pela primeira vez. Você nunca me viu e eu não vi a maioria dos irmãos aqui nunca, talvez um ou outro. Mas o que eu quero chamar a atenção é que Jesus vê além da caricatura. Jesus vê além do que nós apresentamos uns aos outros. Jesus vê além do que nós até queremos passar para os outros, porque Jesus enxerga o que é mais profundo, exatamente pela sua onisciência. E o capítulo 2, se você volta a alguns versículos 24 e 25, diz o texto então, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Ou seja, meus irmãos, é aí, dentro desse contexto, quando João está dizendo que Jesus conhecia os seres humanos não apenas exteriormente, mas interiormente, que começa a nossa história. E a nossa história começa com um homem importantíssimo da religião da Antiga Aliança, um homem importantíssimo da agência de Deus da Antiga Aliança, chamado Israel, chamado de Nicodemos. Quem era Nicodemos? O próprio João vai dizer que ele era um dos principais dos fariseus. E os fariseus eram o grupo que era o mais rigoroso no tocante à teologia, à interpretação das Escrituras. Mas, além disso,
De acordo com os estudiosos, Nicodemos fazia parte do Sinédrio, nos indicando que era alguém não apenas da alta cúpula da reflexão teológica, mas era alguém que tinha poder de decisão sobre a igreja. Além disso, era alguém que conhecia os detalhes da vida religiosa, sabia o traquejo, sabia as nuances, sabia como falar, sabia a forma certa de se reportar a Jesus, sabia como fazer a vida eclesiástica acontecer. Sabe, queridos, guardadas as proporções e de forma didática para lhe explicar, era semelhante a alguém, nós que somos presbiterianos, que fizesse parte do Supremo Concílio da Igreja, uma vez que você sabe que a Igreja Presbiteriana ela tem um conselho local, tem o presbitério que o jurisdiciona, tem o sínodo e tem o Supremo Concílio. Então era alguém como se fosse do Supremo Concílio e, além do mais, que fizesse parte de alguma comissão teológica. Estamos falando de alguém que era da alta liderança da Igreja da Antiga Aliança. Lembre-se, a agência do reino da Antiga Aliança era Israel, assim como a agência da Nova Aliança é a igreja hoje, somos nós. Então estamos falando de alguém que faz parte da estrutura eclesiástica, faz parte da reflexão teológica, mas lhe faltava aquilo que era o mais essencial e mais básico para se ter, para realizar tudo isso. Meus queridos irmãos, Jesus então olha para ele e diz: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Apesar de você fazer parte de um grupo, de uma série de pessoas, andar com pessoas que conhecem as Escrituras, que conhecem a teologia, ainda lhe falta o essencial. Apesar de você estar entre aqueles que têm decisão eclesiástica, que têm decisão sobre o meu povo, na verdade, você não conhece o mais importante, você está perdido. E a partir desse diálogo, Jesus então nos ensina algumas verdades sobre o novo nascimento que eu quero compartilhar com vocês. Por isso que é muito significativo, antes de tudo, e eu lhes digo, meus queridos irmãos, com profundo temor e tremor diante do Deus Todo-Poderoso, a quem eu sirvo e que eu sei que está entre nós. Se dependesse de mim, não era essa a mensagem que eu gostaria de trazer, porque via de regra, eu imagino, principalmente no culto de ceia, que não é muito comum terem pessoas que não são do arraial do povo de Deus, mas não importa. Não significa que porque você está aqui, e me permita a sinceridade, se você é um oficial da igreja, um presbítero, um pastor, um diácono, se cantou aqui, não importa. É possível nós fazermos tudo isso, sermos até pregadores da palavra, ensinarmos teologia, decidirmos coisas da igreja e não termos o principal. Lembremos-nos que as palavras são de Jesus quando ele disse: naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, em teu nome nós profetizamos, expulsamos demônios, fizemos isso e aquilo, e Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Por isso, queridos, que eu quero lhes dizer, quando eu afirmo que o novo nascimento é o maior acontecimento da vida, que há lições aqui que são preciosíssimas para nós. Em primeiro lugar, irmãos, o que eu aprendo com esse texto e com esse diálogo de Jesus é que o novo nascimento é o começo do relacionamento com Deus. Você pode dizer amém? O versículo 3 nos diz assim: a isso respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Mais à frente, no verso 5, parte B, ele vai dizer assim: quem não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Lá em Atos, no capítulo 9, nos é dito que havia um homem chamado Saulo, que ele perseguia o povo de Deus. Se você observa, ele estava nos capítulos anteriores, lá quando Estevão foi apedrejado. Ele perseguia a todos aqueles que criam em Jesus assim como nós. Mas um dia, ele diz lá em Atos, no capítulo 26, versículos 12 a 18, o seguinte, eu gostaria de que você ouvisse, mesmo você não abrindo, olha o que é que ele mesmo relata a respeito do que aconteceu com ele que transformou a sua vida. Com este intuito, parti para Damasco,
levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, indo eu fora, vi uma luz mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor dos que iam comigo. E caindo nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Observe que o que acontece com Paulo é muito ilustrativo para nós. Ele está indo perseguir o povo de Deus quando uma luz lhe envolve. E aí, aquele que era o perseguidor da igreja passa por uma profunda transformação e é, na opinião de todos os estudiosos que eu conheço, o maior missionário do primeiro século. O que é isso? O novo nascimento, queridos, é o começo do relacionamento com Deus. Sabe por quê? Porque as coisas espirituais, de acordo com esse mesmo Paulo transformado pela graça de Deus, no capítulo 2, versículo 14 de Coríntios, as coisas espirituais só se entendem espiritualmente. Em Efésios 2, versículos 1 a 3, nós sabemos até de cor, o mesmo Paulo diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo os príncipes da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós antes andávamos, segundo as inclinações da carne, segundo as inclinações da nossa natureza, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas é significativo notar o versículo 1 quando diz: Ele vos deu vida. O começo de tudo não é o dia que você levanta a mão e aceita Jesus. O começo de tudo não é quando você é batizado, ordenado presbítero, pastor, diácono, ministro de louvor, o que quer que seja. Não é quando você participa do encontro de casais. Queridos, tudo isso que eu estou dizendo é bom, mas o começo de tudo não está aí. Eu estou convencido, inclusive como pastor, que há muitos que pura e simplesmente trocam de religião. Saíram da igreja católica, agora vieram para a evangélica, estão na igreja presbiteriana, mas não houve de fato transformação que nós possamos ver frutos. E só é crescente, irmãos, o nominalismo, e por nominalismo entenda, esse movimento de crescimento de evangélicos ou de pessoas que se dizem discípulos de Jesus, mas só no nome. Porque o começo de tudo não é o ingresso na igreja, é o novo nascimento, irmãos. Então não importa se você tem 10 anos de evangélico, 20 anos de presbiteriano, conhece a teologia reformada de ponta a ponta. O início de tudo não foi quando você teve contato com a confissão de fé de Westminster, mas sim, quando nasceu de Deus. Sabe, queridos, o reino de Deus, no tempo presente, ele tem um sentido que é espiritual. Os estudiosos falam isso numa linguagem simples, do já e o ainda não. O reino de Deus, no porvir, vai se revelar de forma final, catastrófica e visível para todos. No entanto, hoje, no tempo presente, esse reino é invisível. Ele é espiritual e ele se estabelece nos corações dos seres humanos. Mas deixa eu lhe dizer de forma mais enfática. Se você não nasceu de novo, você não tem relacionamento com Deus. Você pode ter relacionamento com a religião, pode saber cantar o novo cântico, pode saber fazer tudo na igreja, mas lhe falta o essencial. Mas há uma segunda verdade, irmãos, que nós aprendemos nessas palavras de Jesus. É que dos versículos 4 a 7, então peço que você ainda acompanhe aí em João, no capítulo 3, ele então vai dizer o seguinte, ele continua o diálogo após ter dito que era necessário nascer de novo. Então ele diz, perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Presta atenção à expressão no verso 5, quando diz, quem não nascer da água
e do Espírito. Para você entender essa expressão, eu peço que você vá comigo para Ezequiel, no capítulo 36, certamente é uma referência a essa passagem, versículos 25 a 27. Ezequiel 36, versículos 25 a 27. O profeta disse: então aspergirei água sobre vós. É um dos textos que a gente fundamenta o aspersionismo. Então aspergirei, não imergirei, mas colocarei água sobre a cabeça, pura sobre vós, e ficareis purificados, e de todas as vossas imundícies e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei o coração de pedra e vos darei o coração de carne. Se você observa, Ezequiel, inspirado pelo Espírito Santo e falando em nome do Senhor, ele está se referindo a algo que irá acontecer na nova aliança. Na antiga aliança, nem todos de Israel, como diz Paulo, eram salvos efetivamente. E ele então, inspirado por Deus, está nos dizendo de uma realidade em que o povo de Deus será conhecido não por leis escritas em tábuas de pedra, mas leis escritas nos corações. E aí ele continua: dar-vos-ei coração novo, e porei dentre vós espírito novo, e aspergirei água sobre vós. Aí você então vai para o verso 5 do capítulo 3 de João, e Jesus diz: quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino dos céus. O que é que ele quer nos dizer, irmãos? E é a segunda verdade. Se eu disse no primeiro momento que o novo nascimento é o começo do relacionamento com Deus, uma segunda verdade é que o novo nascimento é uma espiritual necessidade de todo ser humano. Trata-se de uma necessidade espiritual, em razão e pelo fato de que o próprio salmista Davi, no capítulo que foi lido hoje, no capítulo 51, no Salmo 51, verso 5, ele diz que em iniquidade ele foi formado, e em pecado a sua mãe lhe concebeu. Ou seja, todos os que nascem, todos os seres humanos que nascem, eles necessitam desesperadamente da intervenção de Deus, pois o novo nascimento se trata de uma necessidade espiritual. Ainda que as pessoas respirem, andem, tomem decisões, mas há uma espiritual necessidade que todo ser humano carrega em si. E pode ser que ele adentre na religião, inclusive na nossa. Pode ser que ele entre por essas portas, se torne um presbiteriano, mas ainda continue com essa espiritual necessidade. Sabe, queridos, o próprio Paulo, escrevendo em Romanos, no capítulo 8, versículos 2 em diante, ele vai nos dizer que aquele que é guiado pela carne, ou aquele que não é guiado pelo Espírito, ele então vive uma vida extremamente carente da influência de Deus, pois os que estão na carne não podem agradar a Deus. O mesmo Paulo vai dizer que não são os da descendência física que são filhos de Deus, mas sim aqueles que são da promessa. E em outras palavras ele vai dizer: estes que são da promessa foram pessoas que, compreendendo a sua necessidade espiritual, então clamaram a misericórdia e a graça de Deus. Quando ele diz: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, essa palavra morto nos delitos e pecados, quer nos dizer de uma condição espiritual da qual todos os seres humanos participam. Então é importante que se diga: não importa se você nasceu numa família de presbiterianos, não importa se você é de gerações de presbiterianos, você, assim como todos os seres humanos, necessitam de novo nascimento, pois se trata de uma espiritual necessidade. Há um equívoco que eu faço questão de sempre corrigir onde eu passo. Eu sou reformado, irmãos, eu sou presbiteriano mesmo. No entanto, eu entendo que existe um equívoco na parte de alguns irmãos presbiterianos. E o equívoco é o seguinte: muitos pensam que por serem filhos da aliança e por mesmo participarem de gerações de presbiterianos, de pessoas eleitas, então os filhos necessariamente o serão. Isso é um engano, irmãos. A gente não compartilha o batismo com os filhos dos crentes por acreditarmos que eles são salvos e serão salvos. A gente compartilha por uma outra questão, porque entendemos que é o sinal da nova aliança.
Porque se esse raciocínio de que filho de crente ou filho do eleito vai ser eleito também, se isso fosse verdade, todos de Israel seriam salvos, pois todos são descendentes de Abraão. E muitas vezes, por isso não ser enfatizado na igreja, nós temos uma geração grande de presbiterianos que são apenas religiosos nominais, a semelhança dos católicos romanos. E eu digo isso, sei que está gravando e com muita seriedade. Pois o fato de você carregar no braço uma confissão de fé de Westminster, os catecismos breve e maior, saber da teologia reformada de ponta a ponta, não lhe faz um filho de Deus. Não me importa se eu estou sendo contundente, eu estou trazendo para vocês aquilo que eu entendo ser a palavra de Deus para os seus corações. O novo nascimento é uma espiritual necessidade, irmãos. Sem o novo nascimento, você pode até saber chamar o pastor de reverendo, saber os detalhes do manual presbiteriano, saber o estatuto da igreja, o manual das sociedades internas, mas você vai continuar só sabendo os detalhes exteriores da religião. O novo nascimento é o começo do relacionamento com Deus, disse Jesus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver nem entrar. O novo nascimento é uma espiritual necessidade. Quem não nascer da água e do Espírito, isso reportando, apontando para uma necessidade que é espiritual. Mas por fim, queridos, ele faz uma declaração muito linda e que poucos entendem. Ele vai dizer, depois de Nicodemos perguntar, como é que pode acontecer isso? Pode voltar o homem ao ventre da sua mãe e nascer uma outra vez? Ele diz, como é que você me faz uma pergunta dessa? E aí ele declara, o vento sopra onde quer. Não sabe de onde vem, nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Com isso, Jesus quer nos ensinar uma terceira lição sobre o novo nascimento. Além do fato de ser o começo do relacionamento com Deus e uma espiritual necessidade, o novo nascimento é o resultado da graça soberana de Deus. Ele usa para isso a ilustração do vento. E quem é que tem controle do vento? Você tem controle do vento? Eu não tenho. É tão interessante isso, que o Mar da Galileia fica entre algumas montanhas e, de repente, lá suscita um grande temporal. E é muito comum isso até os dias de hoje. Mas, mesmo sabendo disso, os homens não têm um controle. E, por vezes, os discípulos estavam lá e aconteciam situações inesperadas de repente, o mar ficar revolto. Os homens até hoje não têm controle do tempo. E Jesus ilustra como acontece o novo nascimento, utilizando o vento como explicação. Ele diz, o vento sopra onde quer, não sabes de onde vem, nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido de Deus. Jesus está dizendo, em outras palavras, e eu posso concluir acerca disso, que o novo nascimento é o resultado da graça de Deus. O que é que isso significa? E por graça soberana eu quero dizer, não é o seu esforço, não é pela sua ética, não é pelo seu rigor religioso, não é pelo seu jejum, não é pela sua oração de madrugada, não é porque você não mata, não rouba, não faz coisa alguma, porque só pelo fato de você ser pecador, você já é merecedor da ira de Deus, de acordo com as Escrituras, e eu também sou. Nós pecamos por palavras, pensamentos, atitudes e omissões, e isso várias vezes ao dia, e desde que nascemos. E por isso, por si só, nós já éramos réus e dignos do fogo eterno. No entanto, o que a palavra de Deus diz com relação ao novo nascimento é que não pode ser produzido por homem algum, por pastor, por presbitério, por supremo concílio. O novo nascimento é a obra da graça soberana de Deus. O próprio Jesus disse em João, no capítulo 6, versículo 37, todo aquele que o Pai me deu, esse virá a mim. E quem vier a mim, aqueles que o Pai deu, de maneira nenhuma lançarei fora. No versículo 44 de João 6, ele diz, ninguém virá a mim, se o Pai que me enviou não lhe trouxer. Em João 10, 27, ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem, e eu as conheço. E aí eu peço que você preste atenção ao que o apóstolo Paulo vai nos dizer, dos versículos 5 em diante do capítulo 2 de Efésios. E após ele dizer,
nos quais andávamos outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, e aí ele vai dizer, e nós éramos por natureza filhos da ira, mas logo em seguida ele diz, mas Deus, escute bem isso, que é rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida. Paulo estava indo no caminho de Damasco e Deus lhe deu vida. Me permitam, irmãos, dar um testemunho pessoal. Eu tinha 12 anos, quando me chamaram para um acampamento da igreja. E eu não vou mentir, eu não fui para o acampamento por causa do culto. Se eu disser, eu estou mentindo. Eu fui por causa do futebol. Eu sabia que tinha futebol lá, e os meninos que, da minha idade, 12 anos, não paravam de jogar futebol, e eles disseram, olha, lá tem futebol desde as 5 da manhã. Eu disse, eu não acredito. Desde as 5 da manhã, o pessoal acorda até de 4h30 para ir jogar. Eu disse, rapaz, eu vou para o lugar certo. E aí era futebol direto. De manhã, para um pouquinho para o culto, depois tem futebol de tarde, só para de noite. É o dia todo de futebol. Eu disse, eu vou para esse negócio. E eu fui. E eu não estava nem me importando. O que eu queria saber não era o culto, era o futebol que tinha. Mas a providência de Deus, Deus foi usando isso. E um belo dia, irmãos, eu não vou enfeitar aqui o testemunho, nem a conversão, mas eu simplesmente estava num culto e o pastor estava pregando e duas verdades, ou a consciência de duas coisas me veio ao coração e eu, naquela noite, Deus mudou a minha vida. A primeira delas, Jesus estava naquele lugar, naquele acampamento. E a segunda consciência, eu era profundamente pecador. Eu estava perdido sem Ele. E Ele estava me chamando para ser dele. É só isso que eu sinto, é só isso que eu lembro daquele dia. Sabe, queridos, Deus mudou a minha vida ali. E eu, que tinha apenas 12 anos, mas tinha já hábitos profundamente pecaminosos, passei a ter outras disposições. Eu sempre gostei de estudar, mas eu era, desde pequeno, conhecido pela bagunça, pelas brigas, por tudo que eu fazia. E agora, quando eu volto para a escola, já na semana que eu estou, já estão me chamando de pastorzinho. Como é que é possível uma criança que fala tanto palavrão, que vai tanto para a coordenação, depois de um final de semana voltar completamente diferente? Eu respondo, ação da graça soberana de Deus. Graça essa que nós não temos controle, à semelhança do vento. Mas eu quero chamar a sua atenção para outros detalhes que o texto sagrado mesmo nos fala acerca desta graça. Ele então vai dizer, como pode suceder isso? Versículo 9, acudiu Jesus, tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. E aí, lá no versículo 14 e 15 ele diz, e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Existe uma discussão entre os teólogos reformados acerca do que vem primeiro. É o novo nascimento ou a fé? Eu estou convencido, a partir da própria Escritura, desse relato de Nicodemos, e também do próprio relato de Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, que a graça de Deus primeiro alcança o pecador. E então abre os olhos dele. Ele consegue enxergar o que antes não enxergava. Sabe o que é que eu enxergava acerca da religião evangélica, irmãos? Para mim era um bando de gente triste, frustrada, infeliz. E eu jamais queria ser crente. Mas um dia Deus desvenda meus olhos. E pela ação da graça soberana de Deus, eu começo a enxergar o reino que antes eu não enxergava. Aquilo que antes era objeto de descaso, de ridicularização, agora se torna o objeto do meu mais profundo e intenso amor. Como explicar isso? É que a mesma graça que alcança, ela produz fé, irmãos. Ela produz a confiança, e é isso que Jesus está dizendo aqui. Essa graça que é soberana produz a fé que justifica e salva. A fé, como diz Efésios 2:9, não é resultado da ação humana, mas é dom de Deus. Agora, o que eu já insisto aqui é que esse crer é diferente do sentido que nós damos ao crer de hoje. Porque na época de Jesus, dizer eu creio em Jesus era muito mais do que dizer eu estou convencido intelectualmente de que Jesus é o Messias, era mais do que isso.
Era dizer: eu sei que ele é o Filho de Deus, o Messias prometido, e eu quero segui-lo, custe o que custar. Existe um grande equívoco nas igrejas reformadas, nas igrejas presbiterianas também, como guardiãs da teologia reformada. É o equívoco, irmãos, de que a graça nos libera de uma vida santa. Não sei se você já viu gente assim. Conhece muito a teologia, conhece muito do que disse João Calvino, e às vezes vive uma vida ilícita, às vezes fornica, adultera, mente, vive uma vida desonesta nos negócios, e ainda tem o desplante de dizer: eu sou salvo pela graça. Eu estou convencido que a mesma graça que produz fé é a mesma graça que santifica. Afinal, mesmo Paulo vai dizer em Filipenses 1,6: aquele que começou a boa obra em vós, há de aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Então, eu não acredito em alguém que diga que foi alcançado pela graça, e ele continua num espaço longo de tempo, por anos, por décadas, mesmo no arraial do povo de Deus, com as mesmas práticas, com os mesmos pensamentos, porque aquele com quem Deus tem propósito e age soberana e salvificamente pela graça apenas, nestes Deus transforma e opera a santificação. Ou seja, irmãos, o novo nascimento é o resultado da graça soberana que produz a fé que salva e a transformação do coração. Sabe o que acontece após o novo nascimento? Aquilo que antes era pesaroso se torna prazeroso. Aquilo que a gente amava passa a rejeitar. Se você gostava de coisas ilícitas, passa agora a ter rejeição. Mas isso não por medo do pastor, não por medo dos presbíteros, não por medo do conselho, do presbitério, de quem quer que seja, mas porque há novas disposições no seu coração, há novos afetos, há novas paixões, e agora você tem um outro olhar sobre a vida. Eu não estou dizendo que você não possa cair, nem se desviar, mas o que eu estou dizendo é que ao longo da vida, se você faz uma análise, o que é mais presente, o que é mais recorrente, é a ação de Deus que lhe leva a uma vida na sua presença. E quando no início da mensagem eu lhe perguntei qual o maior acontecimento da vida, e aqui eu lhe dei algumas sugestões, alguns dizem que é o casamento, outros o nascimento dos filhos, outros a obtenção de êxito em algum concurso público, ou mesmo ascensão na iniciativa privada, seja o que for que alguém pudesse pensar, eu quero lhes dizer que não há acontecimento equiparado ao novo nascimento, exatamente pela razão de que o novo nascimento, queridos, ele transforma a realidade do ser humano, ele traz consequências que têm repercussão no tempo presente e por toda a eternidade, irmãos. O novo nascimento, portanto, é o maior acontecimento da vida do ser humano, porque é o começo de uma vida eterna que jamais vai passar. Pode parecer redundante isso, porque vida eterna já não passa, mas é porque inicia-se um relacionamento que vai durar para todas, por todo sempre, por toda a eternidade. Minha esposa um dia vai passar. Meu compromisso com ela é até o dia dela morrer ou eu morrer. Meus filhos vão passar e eu vou passar também. Meus bens vão ficar, mas aquele, diz a sua palavra, que faz a vontade de Deus, permanece para todo sempre. O relacionamento com Deus, irmãos, é o único relacionamento que você vai levar certamente depois da morte e depois da morte dos céus. É por isso que se trata do melhor e maior acontecimento, porque você pode ser o homem mais rico dessa terra, ser o homem mais poderoso dessa terra, mas quando você morrer sem um novo nascimento, você estará completamente perdido. E aí eu chego à conclusão de que o maior acontecimento da vida é o novo nascimento, porque ele traz o início de um relacionamento que vai durar para todo sempre. Mark Driscoll tem uma frase que, mesmo que seja contundente e dura, eu, de forma pastoral, quero deixar para os irmãos e em amor. Não me vejam, irmãos, com outro semblante, ou não me vejam de outra forma, a não ser com carinho lhes transmitindo essa palavra, porque nem eu e você sabemos se amanhã estaremos vivos. Mark Driscoll disse: você pode ter nascido na igreja,
criado na igreja, casado na igreja, morrido e velado na igreja e acordar no inferno. Se você só estava na igreja e instituição e não em Cristo. A minha pergunta nessa noite de forma prática é: você já nasceu de novo? Não diga amém, eu peço até que os irmãos que tenham a certeza nem falem. Você tem a certeza de que você vive uma vida hoje, não a vida de Nicodemos? Porque é muito possível alguém conhecer a teologia, saber falar, saber cantar, dirigir uma sociedade interna, fazer muitas coisas, mas lhe faltar o mais importante. Eu não falo essa mensagem em tom acusatório, o pastor Eudes não me encomendou mensagem, eu falo dos céus para os irmãos. Foi o que Deus colocou no meu coração e Deus sabe os motivos. Nem os presbíteros ligaram para mim me pedindo alguma mensagem. Sabe, queridos, eu aprendi no seminário que eu vou prestar conta de cada palavra que eu preguei. E eu até hesitei, eu gostaria de pregar uma outra mensagem sobre a ceia, eu ia falar sobre o sacrifício de Cristo. Não era sobre o novo nascimento. Mas Deus, em sua graça, permite que nós falemos isso. E eu quero lhe perguntar, você tem a certeza disso no seu coração? Há 2 sinais que os estudiosos entendem. O primeiro deles é a própria certeza de salvação. Apesar de pecador, apesar de falho, há uma certeza que habita no coração daquele que nasceu de novo, pois o próprio Espírito, lá em Romanos 8,16, diz que confirma com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Jesus disse em João 5,24 que quem ouve a sua palavra e crê naquele que enviou, tem a vida eterna. Ou seja, já é uma realidade presente, então há uma certeza. Mas, além da certeza, há um outro sinal. É que, usando as palavras de Paul Washer, um pastor que eu admiro bastante, ele diz: marque a sua vida desde o instante que você entrou na igreja até hoje. Você consegue ver transformação? Você se tornou um homem melhor? Se você é casado, um marido melhor, um filho melhor, um homem mais honesto nos negócios e um servo mais humilde na igreja? Ou não? Se você é mulher, você se tornou uma mulher melhor, uma filha melhor, uma mãe melhor, uma serva mais humilde na igreja? Se isso não aconteceu, é um grande indicativo que a graça ainda não operou em você. Eu quero sugerir 2 atitudes, irmãos, de forma pastoral e amorosa para vocês. Em primeiro lugar, se você nessa noite tem dúvidas e que nasceu de novo, só existe um remédio para você, é a misericórdia de Deus. Não durma hoje sem que você esteja certo do perdão do Senhor. Queridos, isso é muito sério. Pode ser que a gente nunca mais se veja. Mas eu quero lhes dizer com todo temor do meu coração. O novo nascimento é o que habilita alguém a crer e, consequentemente, a ser justificado e ser aprovado pelo Pai quando Jesus vier em sua glória. E é só a misericórdia de Deus que pode produzir isso. Eu posso chamar você aqui, chamar o irmão que toca tão bem violão, a gente fazer um fundo musical e fazer um movimento e trazer 20 pessoas aqui para frente. Não resolve. Porque a operação dos céus é do alto, é da parte de Deus. Logo, quem pode fazer isso é a misericórdia do Senhor. E a outra atitude, caso você aqui nessa noite está dando graças a Deus porque você já desfruta do melhor acontecimento da vida, Paulo vai nos dizer em Romanos 6, se nós somos conscientes disso, andemos nós em novidade de vida. Queridos, para todos aqueles que nasceram de Deus, há um projeto de Deus para você e para mim, de vivermos a vida de Deus, de vivermos o que Deus deseja e preceitua para nós vivermos. Há um código de ética para nós vivermos. Há regras para nós seguirmos. Deus chama todos aqueles que Ele fez nascer por sua graça para um compromisso mais sério com Ele. E aí, se você nasceu de Deus e está aqui nessa noite, o Espírito de Deus lhe orienta a que você viva em novidade de vida, abandonando práticas que você hoje, pelo Espírito de Deus, é convencido de que são pecaminosas e vivendo para a glória de Deus. Pode ser que também você tenha entrado aqui e esteja frustrado com os acontecimentos políticos, assim como eu. Eu coloquei, irmãos, muita esperança em Lula, quando eu era pequenininho, sem aqui ser partidário, mas quando eu era menorzinho, com 6 anos de idade, minha mãe estava lá batendo panela na década de 90, foi em 1990, eu tinha 6 anos,
E ela foi bater panela lá contra Collor, lutando a favor de Lula. E eu me recordo que eu até chorei quando eu soube que ele não perdeu. Aí ele perdeu. Aí em 94 tentou de novo, perdeu. Em 98 tentou de novo, perdeu. Eu lembro que eu fiquei muito triste. Eu disse, mas rapaz, esse homem nunca vai conseguir. E depois eu fui estudar história. Eu tenho uma formação em história também. E eu me alinhei muito tive muita simpatia com a ideologia marxista. E mesmo sabendo das frustrações que esse sistema teve em alguns países. Mas fato é que o contexto atual é de muita desolação, de muita tristeza, de muita decepção em torno do que estamos vendo, de uma estrutura de poder corrupta que, na verdade, procurou se manter e não fazer aquilo que dizia que iria fazer. Mas é possível também que você possa estar frustrado em relação ao seu casamento, em relação aos seus filhos, eles não estão da forma que você queria, ou em relação à igreja, eu não sei, em relação a qualquer outro assunto. Mas se você veio hoje aqui e você é convencido de que você nasceu de Deus, eu quero lhe dizer, você já desfruta do maior presente que alguém pode ter. Você já recebeu o melhor e maior presente que alguém nessa vida pode ter recebido. Então, se você nasceu de Deus, seja grato no seu coração. Deus lhe deu aquilo que dinheiro e o maior dinheiro do mundo não pode comprar. Aquilo que homem nenhum pode conseguir com suas forças, você já tem. E Deus merece todo o louvor e toda a glória por isso. Amém, meus irmãos. Peço que você curva sua cabeça, feche seus olhos. E se você está no primeiro caso, daqueles que se convencem de que tem dúvidas acerca do seu novo nascimento, peça a misericórdia de Deus. Ou se você nessa noite é relembrado do que nasceu do Senhor, que a graça operou em você, mas você não tem vivido a vida do Senhor, reassuma o compromisso com Deus para a glória dele. Mas de toda forma, seja grato por essa graça que lhe alcançou. Santo Deus, estamos na tua presença e te rendemos graças por tua palavra. Por sabermos, ó Deus, que é o novo nascimento o começo do relacionamento com o Senhor. Por sabermos que o novo nascimento é uma espiritual necessidade, mas que esse mesmo novo nascimento é o resultado da tua graça soberana. Graça essa que produz a fé e o mesmo arrependimento que o Senhor exige que todos os pecadores tenham em tua presença. Ó Deus, dá graça àqueles que nessa noite convencidos de que ainda não desfrutam desse relacionamento e até envergonhados. Eu te peço, Pai, produz pela tua misericórdia e para a glória do teu nome, pois só o Senhor pode produzir fé, só o Senhor pode transformar a vida. Mas ainda, Senhor Deus, naqueles que são convencidos de outra forma, de que não têm vivido a vida que devem como nascidos do Senhor, eu te peço que o Senhor também produza novo nascimento e nova vida para a glória do teu nome. Mas a todos aqui, Pai, que já nasceram do Senhor, que o Senhor nos encha de alegria, pois o maior acontecimento da vida, nós já desfrutamos. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Ó Pai, nós pedimos que o teu Espírito aplique a tua palavra em nosso coração. Nós assim te pedimos em nome de Jesus. Amém.